Graças a Deus, irmãos. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade infinita. Muito obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, na certeza que o Senhor nos trouxe e na certeza que o Senhor preparou coisas grandes para nós essa noite. Que os nossos corações, Senhor, estejam completamente abertos para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, Pai. Que nós possamos nos derramar diante de Ti, Senhor, louvando e adorando e engrandecendo o Teu nome, pelo Deus maravilhoso que Tu és. Te agradecemos por esse amor incondicional, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos colocar no Teu altar nessa noite. Ó Deus, que nós sejamos essa noite totalmente, Senhor, submissos a Ti, a Tua vontade, a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecendo que nós não somos absolutamente nada, mas que contigo, ó Pai, nós somos muito mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos dá vitória a cada dia, Senhor. Obrigado pelo alimento, obrigado por esta igreja, Senhor, que nos recebe. Obrigado, ó Deus, porque esta igreja tem sido instrumento nas Tuas mãos para fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, Senhor. Continua, ó Deus, a nos usar, Senhor, para alcançar pessoas, para pregar a Tua palavra, para cuidar do Teu rebanho. Nesse momento, de forma especial, nós queremos clamar a Ti pela vida do nosso irmão Pedrito. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Tu podes todas as coisas, Tu és o Deus que ressuscita mortos, que cura aleijados, surdos, mudos, Deus que muda a história, Deus que transforma pessoas. Sabemos, ó Deus, que Tu podes operar um milagre na vida do Teu servo. Mas, acima de tudo, meu Deus, que a Tua soberana vontade seja feita, Pai. No nome de Jesus, nós queremos colocá-lo, Pai. Queremos agradecer agora, ó Deus, pela vida do pastor Jabes, que teve alta, que voltou para casa. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado dele, Pai. Continua, ó Deus, cuidando do Teu servo, Senhor. Faz a Tua vontade também na vida dele, meu Deus. Nos dirige, ó Deus, nesse culto. Fala conosco. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor. No nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica ainda de pé. Texto lá em Filipenses. Vai ser projetado. Capítulo 4. Versos 6 e 7. Texto bem conhecido. E como é um texto pequeno, nós vamos ler todos juntos. Ok? Não andem ansiosos. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Não estejamos ansiosos, porque Ele cuida de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos dEle. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso mostra o cuidado de Deus conosco. Certo? Podem sentar, queridos, nós vamos ter o primeiro momento de louvor. Queria convidar o grupo de louvor. Vocês, né, para a gente louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Convido vocês para se colocar de pé para louvarmos juntos. Deus estar aqui. Amém? Deus está. Certo como o ar que é
Fala conosco nessa noite. Ministra, Pai, os nossos corações, assim como o Senhor passeia por esses corredores, ó Deus. Que se levanta, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Deus está tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo, se cremos, Deus, nosso Deus soberano Rei está em nosso meio. Ó Deus, que se levanta, tão certo como eu te falo, e podes ver. A igreja pode cantar mais uma vez, Deus. Deus está. Tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em ti. Eu confio em ti, pois tu és a minha Deus. Creio que tu és a creio que és tudo para eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Irmãos, vamos cantar mais uma vez no começo. Esse é o Deus que está aqui em nosso meio, e Ele ouve o nosso clamor. Deus, escutas quando clamo e acalma-se o nosso coração, acalma o meu. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em
nada é impossível para ti, Deus. Como o Senhor vem cuidando, Pai, do teu povo, Senhor, desde o início, desde o início. O Senhor trouxe o teu filho para nós, Senhor, para poder nos resgatar do pecado, Senhor. E que prova maior de amor. Que prova maior de amor. E aqui, Jesus, o Senhor ainda ministrou, o Senhor ainda curou e ressuscitou dos mortos. Cremos que o Senhor pode fazer isso ainda, Senhor, hoje. Que o Senhor possa alcançar, Deus, aqueles que estão no hospital, Senhor, e estendemos nossa oração ao Pedrito, Senhor. E queremos cantar, Deus, que nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. E tens o meu mundo em tuas mãos. Mais uma vez vamos cantar isso, que nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Se tens o meu mundo em tuas mãos, Senhor, creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Se tu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, precisamos de ti. Louvado seja teu santo nome, Pai. Louvado seja teu nome, porque o Senhor é o Deus de cura, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo teu maravilhoso amor, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todo o nosso ser, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo
as portas com ações de graça. Então vamos aproveitar esse momento para agradecer de verdade. Mesmo em meio a lutas e tribulações, circunstâncias ruins, nós temos que agradecer a Deus. Porque cremos que o nosso mundo não é aqui, somos peregrinos aqui. E apesar das circunstâncias ruins, nós cremos que temos um tesouro guardado lá no céu para nós. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus pelo que Ele fez por nós, o maior sacrifício, o maior presente que foi Jesus teve no nosso lugar, para morrer a nossa morte. E assim hoje podemos sorrir apesar das tristezas e sorrir apesar das decepções, porque nós cremos que lá no futuro é o que nos aguarda, Deus. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero com todo o meu ser. Te agradeço, eu te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Glória a Deus, os irmãos podem se sentar. Nós teremos um período de oração. Eu queria convidar você que tem motivos de gratidão a Deus nesse momento, que você fechasse seus olhos, fizesse aí onde você está uma oração de agradecimento a Deus, reconhecendo tudo que Ele tem feito por você, reconhecendo a tua dependência. Vamos orar nesse momento agradecendo. Queria convidar aqui à frente o irmão Jurandir. Nós vamos dar aí alguns minutos para os irmãos estarem orando, agradecendo, e ao final desse período, Jurandir vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Nós te louvamos, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua presença para Te adorar, para Te louvar, para render louvores a Ti, ó Deus. Porque entendemos que só Tu és digno de toda a honra e de todo louvor, Deus. Te agradecemos por este dia, ó Deus, pelo fôlego da vida. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso, misericordioso sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque alcançamos a Tua misericórdia, ó Deus. Fomos alcançados pela Tua graça, ó Deus. E nesse instante, ó Deus, nós queremos colocar cada pedido aqui, ó Deus, que estão sendo colocados através dos Teus filhos, ó Deus. Nós cremos no Teu amor, nós temos na Tua graça, na Tua misericórdia. E queremos Te pedir em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, diante da Tua santa e grata vontade, possa estar alcançando cada pedido aqui colocado, Deus.
Tu sabe a necessidade de cada um. Eu não sei como cada um chegou aqui, como vocês chegaram aqui, ó Deus. Mas coloque a tua vida, os teus pedidos, as tuas necessidades diante daquele que pode resolver, ó Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado por este dia, ó Deus. Eu quero colocar aqui diante de ti também, ó Deus, em especial a vida do irmão Pedrito, ó Deus. Tu sabe, ó Deus, o que está se passando nesse instante. E nós estamos também, ó Deus, juntos, sofrendo e ao mesmo tempo, ó Deus, crendo, colocando diante do Senhor, porque há uma diferença e nós entendemos isso em acreditar e crer. E nós cremos que a tua vontade prevalecerá na vida de Pedrito, ó Deus. Muito obrigado por este momento. Continua conosco, que o teu Espírito completa a tua obra em nossas vidas nesta noite. Nós oramos e te agradecemos em nome, pelo amor de Jesus, aquele que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Queridos, nós vamos agora orar a Deus e pedir a Deus por milagre. Se você está esperando um milagre na sua vida, esse é o momento de você colocar diante do Senhor, porque Ele é aquele Deus que faz milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Ele é o Deus que fez Pedro andar por sobre o mar. É o Deus do sobrenatural. E Ele pode e Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Então, se você precisa de um milagre, eu queria lhe convidar a ficar de pé nesse momento. Aqueles que precisam de um milagre. E nós vamos clamar ao Deus dos milagres nesse momento. Eu queria convidar o pastor Flávio aqui à frente. Ele vai levantar esse clamor a Deus pelos milagres que os teus filhos estão esperando. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Deus de milagres, nós buscamos a tua presença, e nós cremos que o Senhor tem poder para intervir, porque nós somos criaturas do Senhor. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades e são tão pequenas diante do teu poder. E nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, nesta hora e depositamos nas tuas mãos as nossas necessidades, os nossos anseios, enfermidades, dificuldades, limitações. Nós apresentamos ao Senhor, entregamos nas tuas mãos, mãos santas, mãos que corrigem, que disciplinam, mãos que empurram para avançarmos, mãos que seguram, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nós podemos contar contigo. Ajuda-nos na nossa pequena fé, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, intervenha e opera, Senhor, o milagre que nós precisamos, conforme o teu querer, conforme aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Enquanto isso, continua trabalhando no nosso coração, enquanto aguardamos a tua intervenção, a resposta, os frutos, o milagre, a porta aberta. Continua, Senhor, trabalhando em nós, forjando, ó Deus, o nosso caráter, a nossa experiência contigo, ó Deus, de bebermos, ó Deus, da caminhada com o Senhor, assim como os discípulos de Emaús, que ouviram as tuas instruções com total clareza, orientações da tua palavra, interpretações delas, ó Deus, e que fez com que eles tivessem seus olhos abertos e foram, por causa disso, transformados. Enquanto aguardarmos, ó Deus, o milagre, a resposta, sem dúvida seremos trabalhados pelo Senhor e transformados. Oramos pedindo as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você que ficou de pé, você crê que Deus vai fazer o seu milagre?
que nós possamos essa noite sair daqui cantando: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Seu milagre está nas mãos do Senhor, e Ele vai chegar na sua vida no tempo determinado por Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. O tempo do Senhor é perfeito. Lembrem do texto que nós lemos aqui no início: não estejais ansiosos por coisa alguma. Creia no seu milagre, mas não fique ansioso. Descanse no Deus de milagre. Amém, queridos? Nós vamos ter um período de cânticos de hinos. Então, aquela equipe bonita que canta hino aqui. Vamos louvar com os nossos hinos. Nós vamos cantar o hino 148, Hora Bendita. Persistência em oração.
Irmãos, graça e paz, Cristo Jesus. Vamos orar um pouco mais. Já oramos e colocar diante de Deus também outros irmãos que tomamos conhecimento, que precisam das nossas orações. A irmã Georgina, a informação que temos que ela está hospitalizada, e vamos orar por ela. Ana Carla, ainda, pelo menos, a informação que temos que está Ana Carla Oliveira, também hospitalizada. E vamos orar por outros enfermos da igreja, estejam em casa, alguns em casa, irmãos nossos, a Valmir, esposa da diaconisa Damares, temos outros irmãos que não estão hospitalizados, mas carecem, não é, das nossas orações. E eu gostaria, nesse momento, que nós pudéssemos orar mais uma vez, não é? Me acompanhe essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, colocamos em Tuas mãos esses nomes dos Teus servos que aqui citamos. Oramos por eles, Senhor. Pedimos a Tua graça fortalecedora, restauradora, curadora, Senhor, sobre cada um. Agradecemos, ó Deus, as suas vidas. E agora, Senhor, quando lidam com a questão de enfermidade, pedimos, ó Deus, a manifestação da Tua misericórdia. Cremos, ó Deus, que a medicina é um instrumento em Tuas mãos, como sempre costumamos dizer, mas cremos também que, independentemente dos recursos medicinais, nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder, no Teu nome há poder para restaurar, para curar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui nessa quinta-feira. Pedimos, ó Deus, que agora, quando vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, que possamos, ó Deus, ter o nosso coração susceptível ao falar da palavra, a exposição do texto e a exposição, Senhor, das lições preciosas diante de um tema que pertine a todos nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo e a Tua serva que aqui chegou. Nós sabemos, ó Deus, que a tribulação, de uma maneira ou de outra, menos ou mais, alguns têm passado aqui. E te pedimos que aqueles que têm passado, eles possam ser fortalecidos no Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, trago o tema sobre como o crente, como o cristão, deve enfrentar as tribulações. Como o cristão deve enfrentar as tribulações. E convido você a abrir sua Bíblia, ou aqueles que nos visitam, poderem aqui acompanhar a leitura na tela do Salmo 9, dos versículos 9 e 10. Salmo 9, 9 e 10. Se na sua versão tiver angústia, angústia e tribulação, biblicamente, eles são sinônimos. Trago o termo tribulação porque é o propósito nosso trabalharmos com esse termo. Mas é possível, como a sua Bíblia, que a sua Bíblia tenha também aqui como a minha, que eu tenho, e na tela uma outra versão, que é a Revista Atualizada, que é a que vamos usar nos textos bíblicos, possa ter tribulação, mas angústia e tribulação são sinônimos nesse entendimento bíblico. Então diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparas os que Te buscam. Amém. Irmãos, a tribulação, na realidade, no Novo Testamento, sem analisarmos o Antigo Testamento, que aparece também o termo tribulação, mas também aparece muito mais angústia, principalmente no livro de Salmos, né? O termo angústia. Aparece essa palavra 45 vezes, como tribulação, aflição, problema, angústia, perseguição, peso, pressão, às vezes até opressão também. São todos no sentido da palavra tribulação. Cerca de 45 vezes, 43 a 45 vezes, dependendo da versão que se tem em mãos. E a palavra tribulação, originalmente,
ela se refere ou se referia, porque hoje temos recursos muito mais avançados, não é? Um processo de separação de grãos da palha. Isso através do tríbulo. O tríbulo, eu queria até não trazer aqui a figura, mas o tríbulo ele pode ser manuseado, que é uma espécie de uma madeira onde se existe metais pregados nela, e ali se passa o grão, e aquilo que é palha é tirado e ficam só os grãos. Então pode ser um processo manual, naquele tempo se fazia, como também pode ser puxado a animal, né? Se colocava numa espessura maior, numa largura maior, e ali se passava sobre a terra, e o animal ia sendo conduzido, e aquilo que era grão ficava e a palha saía. Então, é tríbulo. De onde se originou a palavra tribulação? Hoje eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu ainda era noivo de Sônia, quando o pai dela plantava muito milho, né? Não era trigo, era milho, a região aqui centro-sul do estado, e já se tinha máquinas onde a palha ia para um lado, os grãos do milho ia para outro. Então, assim, tudo já hoje uma tecnologia avançadíssima. Isso aqui no Brasil, não é? Para aqueles que podem dispõem dessa tecnologia, porque em outros países a tecnologia é mais avançada ainda. Então, essa é a origem da palavra tribulação, tá certo? Na vida espiritual, irmãos, o sentido espiritual, tribulação e também até emocional, ele simboliza tempos de aflição e dificuldades intensas. São momentos, e os termos bíblicos que nós vamos ver aqui são dias, são horas até, horas de angústia, tempos de aflição, tempos de tribulação. São momentos onde nós temos muitas dificuldades quando enfrentamos tribulação. E vamos perceber, diante desse tema, que muitos crentes entram em crise quando enfrentam tribulações. Não são poucos, não, são muitos. Enfrentam crises, enfrentam situações de perplexidade, situações de grandes interrogações, quando as tribulações surgem na vida. E uma coisa que a gente deve saber é que elas vêm. E elas vêm, às vezes, vêm numa proporção muito maior do que nós estamos, quem sabe, preparados para lidar com elas, porque sabemos que qual é o preparo para lidar com a tribulação. Nós vamos ver aqui alguns elementos, mas nós temos percebido, alguns irmãos nossos, e não poucos, que diante de aflições, e eu não estou dizendo aqui que a aflição é boa, que tribulação é bom, exige muito, não é, do crente, mas percebemos então alguns questionamentos que surgem. E inclusive do crente que está passando a tribulação, como também dos irmãos, de pessoas próximas da família que começam a fazer uma leitura equivocada. Por exemplo, é possível que alguém diante de uma tribulação possa se auto-perguntar, ou alguém pensar, será que não está orando não? Ou o crente dizer, será que eu estou orando? É porque eu não estou orando como deveria, né? Eu não estou orando como deveria que essa tribulação veio. Não, porque orar é disciplina espiritual. Nós precisamos orar, ler a palavra, ouvir a palavra, não é? Jejum para os que precisam usar. Mas, assim, necessariamente não tem uma ligação, não. Porque é possível que alguma tribulação venha porque você não tem orado. Mas colocar essa resposta como se fosse o todo, o argumento pleno da questão, não é salutar biblicamente. Pode ser que alguém possa se auto-perguntar, ou as pessoas também pensarem, se aquela tribulação que veio ao nosso irmão, à nossa irmã, que veio aquele líder, que veio aquele pastor, quem sabe, é porque ele está em pecado.
Será que é porque está em pecado? Será que é porque eu tenho pecado diante de Deus, meu Deus? Meu Senhor, quero confessar o meu pecado. Pode até ser, sabe, irmãos? E acontece. Porque algumas tribulações, não nos enganemos, ela vem por causa de pecado. Mas vem mesmo. Mas a pergunta é, passamos tribulação porque estamos em pecado? Não. Pode ser que você esteja com a sua vida no altar. Errar nós erramos, mas pedimos perdão ao Senhor. Confessamos ao Senhor. Então, está tudo ok. Só que a tribulação independe disso. E pode ser que alguém esteja fazendo essa pergunta e fazendo essa leitura. Será que é porque é castigo de Deus que eu estou enfrentando tribulação? Deus está pesando sua mão sobre mim? Pode até ser. Porque Davi disse que enquanto ele calou o seu pecado, tentou esconder o seu pecado para ele mesmo, não é? E quem sabe até tentando dizer, não, Deus não veio e não vai me pedir contas. Vai pedir sim. Ele tinha pendência diante de Deus. E ele mesmo disse que a mão de Deus pesava sobre ele. Mas, indaguemos nós, será que a tribulação vem porque é pecado, porque é castigo de Deus? Será que alguém pode fazer uma leitura que está enfrentando tribulação porque não tem fé? Está com falta de fé? Não tem uma fé madura? Pode até ser. Mas todas as respostas para a tribulação que você enfrenta é por causa da falta de fé? Não. E pode ser que alguém até possa dizer, como nós ouvimos aí, em alguns segmentos religiosos, né, e evangélicos, um caminho que nós não trilhamos, não entendemos biblicamente assim, a nossa conduta não é essa, a nossa leitura não é essa, de que, quem sabe, você está desconhecendo os seus direitos de filho de Deus. Você tem que determinar, não é, que a tribulação ela vá embora. E você não está usando o seu direito, a sua autoridade como filho de Deus. Pode até ser, irmãos. Porque nós temos autoridade dada por Deus para quando percebemos que algumas coisas vêm e estão além daquela questão humana, espiritual, devemos sim também entendermos e repreender. Mas vou repreender todas as tribulações? Porque não estou entendendo que tribulação faz parte da vida humana. Seja eu cristão ou não, seja eu crente ou não, seja eu servo de Deus ou não, a tribulação vem para pessoas de todos os tipos. Agora, o caso do crente, ele já tem uma leitura e precisa ter uma leitura diferente. Então, nós vamos nessa noite, dada essa introdução, percebemos aqui alguns aspectos, pelo menos 4, acho que 4 ou 5 que eu trago nessa noite, para que possamos entender como devemos enfrentar as tribulações que nos sobrevêm. Eu quero crer aqui que, se não todos, a maioria, porque aqui, se tivesse criança, eu ia dizer, não, a criança ela não tem a dimensão, ela pode até passar por tribulação. Porque hoje os estudiosos estão dizendo que as crianças estão ansiosas, elas estão excessivamente preocupadas, não é? Já existem hoje doenças emocionais que atingem o bebê, não é? Imagina o adulto. Mas eu quero crer que todos nós aqui já passamos tribulações. Quero crer que alguns estão passando. E nós temos certeza que alguns ainda vão passar. Se você continuar vivendo na terra, se você continuar aqui, nós vamos enfrentar tribulações. Como também nós vamos ter vitórias, não é? Em Cristo Jesus, vamos sim. Mas o primeiro aspecto a ser destacado é que, e você precisa enfrentar, eu e você precisamos entender como enfrentar essas tribulações, não equivocadamente. Não fazer uma leitura equivocada da situação, das tribulações. E eu trago 2 textos bíblicos. Salmo 22, 11. Vamos ler juntos? Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A segunda, de Salmos 10, 1. Porque, Senhor,
te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Então, os dois textos, ambos nos Salmos, né? Qual é essa visão aí, a visão do salmista? Isso é mais do que poesia, certo? Isso aqui é uma visão, podemos trazer, porque pode estar também no Novo Testamento, pode estar na sua vida, quem sabe, esse questionamento. E é uma leitura equivocada, podemos dizer, da tribulação. É como se Deus estivesse escondido, não é? Deus estivesse distante, Deus estivesse se distanciando, longe de você, quando enfrenta a tribulação. A percepção que temos é essa. Que quando enfrentamos tribulação, parece que nós oramos e o céu parece que é feito de bronze. Quando estamos diante de angústias, de tribulações, nós clamamos e parece que não acontece nada. Ou às vezes até a coisa piora, não é? A situação que já é ruim, piora. Mas é uma leitura equivocada da situação. Pensar que Deus se escondeu, pensar que Deus está cuidando de outras coisas mais importantes, não é? E às vezes surgem os questionamentos, mas como? Eu aqui, no menor estado da federação, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e será que Ele está mesmo? Será que Ele está mesmo olhando a minha situação? Será que Ele está perto de mim? Irmãos, isso nós não temos dúvida alguma. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus, Ele tem um atributo que só a divindade tem, que é da onipresença, Ele está presente. Uma vez eu pregando aqui no templo, né, num culto domingo à noite, e alguém depois desceu e falou, disse, pastor, enquanto o senhor orava ali, clamava, eu via, não é? Eu não tenho dom de visão não, sabe, irmãos? Em toda a minha vida só tive uma visão única aos 6 anos de idade, não é? Lá atrás, que eu estava com sarampo muito grave a situação, nem enxergava direito para começo de conversa, aos 6 anos, quando morávamos aqui, próximo aqui ao centro, na Rua Distância, e tive uma visão, sim, não é? Única, e daquele dia minha mãe disse, meu filho, foi Jesus que veio lhe curar, não é? Porque na minha visão eu via claramente, não é? Cordeirinhos debaixo de uma figura que eu pensava, sabia que era Jesus, só não sabia o nome do que ele segurava, que era cajado, por isso que eu disse, ele tem ali uma figura de um homem que parece ser Jesus, não é? E está com um cabo de guarda-chuva, que era o cajado com aquele entorno que ele tem. E aí mamãe, muito espirituosa, né, os que conheceram, meu filho, Jesus veio lhe curar e tal. E no outro dia mesmo já estava bom, a febre já tinha ido embora, não é? E eu já era brincando, não é? Mas eu não tenho, essa pessoa se aproximou e disse, pastor, quando o senhor orava, eu vi uma mão sobre a cabeça de alguns irmãos. Eu digo, glória, o senhor crê nisso? Eu digo, creio, glória a Deus, quem sou eu para duvidar? Mas, irmãos, assim, por que eu estou contando isso? E não cremos porque se houve a visão. Não, porque nós cremos que Ele está, independente de eu ver qualquer coisa. Eu sei que Ele está. Então, não equivocadamente, é uma primeira forma que eu e você temos de enfrentar as tribulações. Não faça uma leitura errada, não, irmãos, da situação. Faça uma leitura, não é? Pelo o crivo bíblico da situação. Por quê? Porque tribulação atinge a crente. Mas há um segundo aspecto a se destacar nesse enfrentamento das tribulações, é de forma suplicantemente. Nós precisamos enfrentar tribulações suplicantemente, suplicando ao Senhor. Esses 2 textos aí demonstram isso. Vamos ler juntos? Salmo 21. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Salmo 118, 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Olha aí, o Senhor te responda. Se há resposta, é porque houve clamor, houve pedido, não é?
Se há resposta, se eu te responda no dia da tribulação, se há resposta no dia da tribulação, é porque houve clamor, houve oração, houve invocação, houve súplica diante de Deus. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, ou seja, te tire da tribulação e te levante, sustenta, tire com a sua mão direita, como diz lá em Isaías, não é? Não temas, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, lá em Isaías 43, versículos 1 e 2. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Então, sabemos que através da súplica nós obtemos resposta de Deus diante da tribulação. Irmãos, é algo claro para crente, precisa estar isso muito nítido mesmo, muito claro, muita limpidez em nossa mente, que quando colocamos diante de Deus, o Senhor ouve. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, Ele ouve no primeiro momento que nós clamamos. Muitas vezes nós aí também fazemos uma leitura equivocada, porque nós pensamos que Deus responde, Deus, aliás, ouve quando Ele responde uma oração, e responde como a gente pediu. Não, Deus ouve a oração no primeiro momento que eu expresso o meu clamor, minha súplica, e sejamos sinceros, antes mesmo de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que está lá dentro do meu coração. Agora, Ele disse que é para nós suplicarmos. A palavra diz que é para nós clamarmos, para nós orarmos, não é? Falando mentalmente, de todo o coração, expressando fé nessa súplica. E o segundo texto diz, em meio à tribulação. O salmista estava no meio da tribulação. Ele estava no meio do redemoinho. Ele estava no meio da angústia. Invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Né? Essa folga aqui, Ele me deu tranquilidade, Ele me deu quietude no coração. Ele me tirou de lá, eu estava num aperto, eu estava numa angústia, a palavra angústia dá ideia de sufocamento, e Ele me deu folga, Ele desapertou o meu colarinho, Ele fez com que, através da súplica e do seu poder, a súplica foi apenas a ponte para que eu pudesse ter, então, resposta. Então, suplicantemente, é uma segunda forma, uma segunda estratégia dada pela Bíblia, pela palavra de Deus, para que nós possamos lidar com as tribulações. Então, primeiro, não faça uma leitura equivocada, porque Deus está distante, Deus se esqueceu de mim, não é? Eu oro, mas não tem resposta. Nada disso. Sabemos que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Muitas vezes é que nós queremos que a resposta seja mediante a situação de que eu coloquei diante dele. Eu quero um livramento, mas um livramento ao meu perfil. Eu quero um livramento, mas não um livramento que fuja daquela maneira que eu penso. E aí, como Deus, Ele é maravilhoso, surpreendente, poderoso, sabe o que faz, não é? Ele faz da maneira dele, Ele não faz da nossa maneira. E nós devemos enfrentar as tribulações suplicantemente, fazendo súplicas diante de Deus. Terceira estratégia, nós devemos enfrentar as tribulações pacientemente. Pacientemente. Romanos 12, 12. Vamos ler juntos? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Olha, aqui dá uma pregação, viu? Tá certo, pastor Flávio e pastor Cláudio? Aqui estão os 3 tópicos batistas, não é? Romanos 12, 12. Até quando eu estava me debruçando, eu digo, meu Deus, eu vou pregar sobre isso aqui. Regozijai-vos em quê? Na esperança, sede pacientes, na tribulação, na oração, perseverança. Estão os 3 tópicos aí que todo bom batista, pregador, sabe, coloca, não é? Mas, irmãos, aqui a ênfase é sede pacientes na tribulação. Sede pacientes. A palavra grega eupomonê, é claro que ela tem 2 sentidos. Eupomonê. Eupomonê, ele tem um sentido de esperança paciente na volta de Cristo. Ele tem esse sentido. Mas eupomonê, né, ou upomonê, é porque o u tem sendo iu,
Enfim, só estou falando aqui porque não estou vendo os professores de grego aqui. Né? Mas o sentido qual é? É de uma espera paciente. É aquilo que tem lá no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma espera paciente. Irmãos, aqui é um grande desafio para nós, todos nós. Por mais que você seja a pessoa mais calma do mundo, mais tranquila, diante de uma tribulação, meu irmão, não tem tranquilidade não no coração humano. Deve ter do coração do crente que confia no Senhor. Agora, no coração humano, é um turbilhão, porque já tem gente que é acelerada pela própria natureza, não é? Essas pessoas elétricas que alguns aqui estão sentados, que querem na hora, não é? Não dá para você esperar um alimento bem preparado, tem que ser dentro do perfil do Nissim Miojo, né? E se faz acho que em 3 minutos, é isso? 3 minutos se faz um? Não estou dizendo que é ruim não, sabe? Mas assim, se você quer algo bem mais produzido, não é? Aquela macarronada que aqui algumas irmãs e quem sabe os irmãos também sabem fazer, é um negócio mais demorado, mais bem elaborado, e não de 3 minutos chegar ali. Não. Então, é uma terceira estratégia para nós, irmãos. Esperar pacientemente. E eu sei que é difícil. Nós sabemos que é difícil. Porque nós queremos logo. Nós queremos na hora. Não é? E a nossa vida é corrida. É assim, a gente quer as coisas de forma acelerada. Eu não estou falando que a gente, não vamos voltar não com saudosismo, embora algumas situações eram boas, mas assim, não vamos nos prender tanto ao passado, porque hoje nós temos recursos que são muito bons e são céleres, mas não devemos trazer essa celeridade que nós temos nas coisas, na nossa vida, para a vida espiritual, para a espiritualidade, não. Porque não é que Deus, a forma dele agir é demorada em hipótese alguma. Ele age como ele quer. Mas pacientemente, irmãos, é uma estratégia, é a forma que temos de lidar com as nossas tribulações, que na realidade não deve ser nem chamarmos nossas, não é? São as tribulações que vêm e que elas não me pertencem. Então, estou lidando com elas naquele momento ali, mas elas devem ir embora como os tornados vão. Como os tufões vão embora. E muitas vezes você que é impaciente, em algumas situações, você precisa fazer uma visita no hospital. Você precisa fazer uma visita a algum irmão que está limitado, profundamente limitado, uma irmã que está profundamente limitada. E você, naquela cena ali que você tem à sua frente, você poder aprender. Meu pai, que alguns conheceram aqui, é bom que meu irmão esteja ali, o diácono Fernando, ele ficou 10 anos na cama, totalmente acamado, todas as necessidades fisiológicas feitas na cama. Teve um AVC em 1983, faleceu em 1993. E um dia, eu, ali, adolescente para jovem, né? Adolescência, naquela viração de adolescência para juventude, eu não lembro, porque às vezes a gente fica chateado com algumas coisas que a gente não lembra. Por exemplo, eu não lembro naquele dia qual foi o motivo da minha chateação. Por que eu estava tão irritado naquele dia? Não lembro. Mas eu lembro que pelo falar dele embolado, mas que a gente entendia, quem chegava lá não entendia nada. O AVC sequelou a voz, mas nós de tanto ouvirmos e acostumarmos ali, sabíamos o que ele falava. E aí eu ouvi lá do quarto ele dizendo, tenha paciência. Tenha paciência. Aí eu, oi pai. Aí entrei no quarto, e ele disse, tenha paciência. Um homem que já estava, não sei precisar quanto tempo ali deitado, com todas as necessidades sendo feitas ali na cama, sendo trocado ali por filha e esposa, desculpa.
Eu que fazia a barba uma vez ou outra. Totalmente limitado. Criou a gente, não é? Em cima de uma bicicleta, para cima e para baixo, consertando geladeira, fogão. Estava ali me dizendo para eu ter paciência. Eu, irmão, fiquei envergonhado de mim mesmo. Eu fiquei agora com raiva de mim mesmo. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui com raiva, eu estou aqui irritado, mas um homem que está aí dizendo que é para eu ter paciência. Mas, irmãos, se nós não tivermos essa estratégia, se não fizermos uso da paciência diante de uma tribulação, você vai tomar uma atitude precipitada. E não preciso lhe dizer, eu preciso lhe dizer que a sua atitude precipitada, ela vai piorar a situação. Vai piorar, por quê? Porque toda atitude precipitada, ela não tem êxito. Ela não prospera. Isso é bíblico, lá sabe Salomão já disse em Provérbios, que não há sabedoria na precipitação. Como também, viu, eu costumo sempre frisar o outro lado, muitas vezes não há sabedoria na excessiva demora, a procrastinação. Não, daqui a uns 10 anos eu vou tomar essa atitude. Não é? Daqui, não, está tudo bem, daqui a não sei quando der certo, também, meu querido, nós não vamos ter prosperidade nenhuma, sucesso nenhum nesse sentido, quando demorarmos também procrastinarmos. Mas, pacientemente, é a terceira situação, a terceira estratégia, a terceira ferramenta que nós temos. A quarta, consoladamente. Enfrentarmos tribulações de maneira que nós alcancemos consolo, que nós sejamos consolados. E há 2 textos aqui, o primeiro de Tessalonicenses 3,7, vamos ler juntos? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, consoladamente. Ambos os textos do apóstolo Paulo, ele dizendo, olha, nós fomos consolados, meus irmãos, aí em Tessalônica, apesar de todas as nossas provações, mas vocês foram fonte de consolo para nós, não é? E lá no início da carta ele cita os seus companheiros dentro daquela missão de escrever, de visitar, não é? A igreja em Tessalônica. Vocês foram fontes de consolo para nós, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, consoladamente, sendo fruto da ação consoladora de outros, de irmãos nossos. E no texto de 2 Coríntios 1,4, ele diz, é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação. Interessante, conforto, né? Na tribulação. Quem é que tem conforto na tribulação? O crente tem. O cristão, a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo não é exceção, não é? Não é. Diante de uma tribulação desesperadora, um turbilhão, pode se encontrar o crente em conforto. Conforto por quê? Porque não é o conforto da situação, das circunstâncias, não. É o conforto daquele que mantém o cristão em pé. É o conforto da mão sustentadora de Deus. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Olha, o objetivo, que nós sejamos consolados por Deus, para que nós possamos também consolar outras pessoas, outros irmãos, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso é chamado mutualidade cristã. Deus faz com que eu tenha conforto e consolo, para que eu possa também ser instrumento de consolo para outros. Para que eu possa colocar o meu ombro e dizer, meu irmão, pode chorar aí, vá. Pode chorar. Pode
ter certeza de que, embora eu possa até exortar você em amor, em alguma situação, isso aqui é para gente próxima, viu, irmãos? É para amigos em Cristo, é para irmãos em Cristo, né? Porque sabemos que isso faz parte de uma proximidade no meio do povo de Deus. E, independentemente de proximidade ou não, sabemos que todos nós devemos ser canais de bênção para conforto uns aos outros. E aí nós vamos para a última estratégia de como enfrentarmos tribulações, as angústias, de forma gloriosa, gloriosamente. Os textos de Romanos 5,3 e 2 Coríntios 4,17 nós podemos ler. Vamos ler juntos? Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, que é uma tese de doutoramento em teologia, é muito profundo, irmãos, não é? O grego de Romanos, não é? É muito profundo. A teologia aplicada, a teologia bíblica, que o apóstolo Paulo aplica em Romanos, é profunda. E ele vem e diz, olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por isso que às vezes pode ser que você seja chamado de doido. Porque no momento onde você tem, humanamente falando, tudo para você se queixar, para você não ter paz, para você não ter quietude no seu coração, para você, humanamente falando, estar desesperado, como o apóstolo Paulo disse. Olha, meus irmãos, desesperamos até da vida, lá na Ásia Menor. Ou seja, não é que ele estava desesperado, é que ali ele estava prestes a ser morto. Mas, em situações de tribulação, nós percebemos que o crente, o cristão, ele pode gloriar-se em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos, ou seja, nós damos glória, nós damos honra, nós louvamos, nós exaltamos, nós cantamos, nós celebramos, mesmo diante da tribulação. Mesmo diante da tribulação. E no texto de 2 Coríntios 4,17, muito profundo também. Ele diz, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação. É o apóstolo Paulo está dizendo. Leve e momentânea. Por que leve? Não é pesada muitas vezes para nós. É pesada até você ver alguém, quem sabe, com um fardo maior do que o seu. Como um cidadão que reclamava na noite de Natal, em um país que nevava, não é o nosso caso aqui, mas é muito calor, não é? Graças a Deus, vamos dizer assim. Mas na noite de Natal ele sem sapatos. E palmilhando, caminhando, aliás, naquela neve ali, e os irmãos sabem que fere, não é? Até que, e ele reclamando, ele disse, mas como pode? Eu aqui caminhando nessas ruas, como um desvalido, moribundo, sem sapatos, na noite de Natal. E quando encontrou alguém que não tinha nem os pés, ele disse, bem, pelo menos eu tenho os pés e, lamentavelmente, esse não tem nem os pés daqueles que estavam ali naquela situação de extrema necessidade e de pobreza. Mas nós sabemos, irmãos, que ela é leve, porque lembremos da palavra de Cristo Jesus, sobre o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que essa expressão tem um sentido muito grande, muito maior do que esse que eu estou aplicando aqui. Mas sabemos que ela também é momentânea, não é para sempre. Não existe tribulação para sempre, eterna.
perene, que não vai acabar nunca. Assim como ela tem, graças a Deus, um início, não é? Ela tem um fim. Ela não é para sempre. Vai deixar, ou pode deixar algumas sequelas? Sim, pode. E deixa, geralmente. Mas também deixa muitas lições. Deixa muitas lições. Então, é momentânea. E essa tribulação produz para nós eterno peso de glória. Aqui o apóstolo ele sai da dimensão terrena para a dimensão celestial. Ele diz, olha, não é em vão. Essa tribulação produz um peso eterno de glória, ou seja, é algo que acontece aqui num aspecto terreno, mas ele tem também uma dimensão celestial. Uma dimensão celestial. Por quê? Porque nós sabemos que a glória não é nossa. Quando falamos gloriosamente aqui, não é que eu tenho que me gloriar, puxa, olha, eu sou muito bom. Toda a glória é para mim, porque eu enfrentei a tribulação e saí de cabeça erguida. Não. A Escritura está dizendo aqui que a glória é dele, é de Cristo Jesus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. A glória da divindade, gloriosamente, é dele. Agora, faz com que nós possamos sair da tribulação com a nossa fé sólida, forjada, de cabeça erguida, cantando, louvando, exaltando a Deus. Irmãos, isso aqui não deve ser apenas um aspecto de uma pregação ser ouvida. Se existe gente aqui, nessa noite, nesse momento, nesse tempo, passando tribulação, em nome de Jesus, pegue essa palavra para você. E troque, faça a rota, refaça a rota, mude a situação. E comece a louvar, por mais paradoxal que seja. Comece a engrandecer, a glorificar o nome do Senhor. Devido à situação de tribulação, porque nós sabemos que ela passa e quando passa, nós somos vitoriosos e Jesus é glorificado. Toda a glória vai para Ele, redunda para Ele, vai para Ele, se canaliza nele. O nome de Jesus é glorificado. Mesmo que aconteça o que a gente não espera. O que a gente não espera. A situação que a gente coloque venha de uma maneira que seja outra, diferente. E eu trago, irmãos, considerações finais para essa palavra bíblica com esse tema. Como o crente deve enfrentar as tribulações, dizendo que, primeiro, assim como o grão é separado da palha, lembra do tríbulo? Né? Assim como o grão é separado da palha, as tribulações ajudam a fortalecer nosso caráter e a nossa fé. Separa, tira o que é casca, e tem gente que sabe que é muita casca. Não é? Às vezes dá até dó. Porque quando você se pensa ser forte, você pensa ser autossuficiente, não é? Não, eu tenho não sei quantos anos de crente e tal, aquela coisa. Nada, não vale nada. É bom, é bom. É importante, é importante. É uma história de vida? É. Mas só que isso, diante da tribulação, não é algo a ser considerado, não. Porque nós sabemos que aquilo que é palha, é palha. A palha tem sua utilidade? Hoje, sim, claro que os adubos, etc. Mas na vida cristã,